Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola, sobe som aí, sobe som. Boa, garoto, só no samba. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, terça-feira, dia de Juverci Júnior, editor executivo do Jornal Metro, que está aqui sempre às terças-feiras. Júnior Brasil de Mara Oliveira também conosco. A sua participação pelo @os Donos da Bola MG no Twitter. Participe conosco, interaja, envie a sua mensagem. Seja quase que um comentarista aqui dos Donos da Bola. Hoje, terça-feira, com cara de quarta-feira, logo mais tem um Cruzeiro e é jogo válido pela Copa Libertadores. Daqui a pouco a gente comenta porque o Cruzeiro estreia em casa na Libertadores hoje contra o Huracan da Argentina. Ultimamente, os times argentinos têm sido pedras no sapato do Cruzeiro, principalmente no Mineirão. O Diogo Ramalho, nosso grande Diogo Ramalho, que brinca nas 11, vai contar esse detalhe, daqui a pouco a gente discute aqui. Foca nele lá. O último treino foi de muita conversa. O Marcelo tem pedido bastante nos treinamentos para a gente movimentar ali na frente, poder abrir espaço, porque são jogadores rápidos, conversa bastante comigo para me ter tranquilidade, né? Às vezes eu quero ajudar muito na marcação e acaba faltando fôlego para atacar. Recentemente, clubes da Argentina têm sido verdadeiras pedras no sapato da Raposa. Nas últimas 5 participações do Cruzeiro na Libertadores da América, foram 3 derrotas amargas para times argentinos. Em 2008, eliminado pelo Boca Juniors. Em 2009, o Estudiantes ficou com o título em pleno Mineirão. E no ano passado, o São Lourenço conquistou a vaga para a semifinal da competição. Tudo isso em pleno Gigante da Pampulha. Seria só uma infeliz coincidência? Espero que sim, né? É um jogo competitivo. A gente tem que entrar, tem que ser mais competitivo que eles para poder conseguir a vitória. Se Deus quiser vai ser diferente, vamos buscar impor o nosso jogo dentro do Mineirão para fazer um belo jogo. Calma, torcedor cruzeirense, pode ficar otimista, porque no retrospecto geral da Libertadores, o time estrelado leva vantagem. São 12 vitórias, 11 derrotas e 5 empates. E hoje, o confronto inédito pode valer a liderança do Grupo 3. Libertadores não tem jogo fácil. Tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. É jogo para o time estar ali na primeira colocação, porque estamos todos empatados, então vamos fazer de tudo para sair com resultado positivo. Se o Huracan não tem tradição em Libertadores, o Cruzeiro dispensa comentários, além de contar com um elenco experiente na competição. No caso desse aí, as lembranças são boas até mesmo contra a seleção deles. Se viene Brasil, Damião. Que jugada que hiciste, hermano, Damião! Esse é o único. Olha, hoje eles estão mais ligados, né? Às vezes quando eu pego a bola, o jogador está indo para trás. Então, uma hora vai sair, com certeza, mas seja na hora boa, que seja sempre respeitando o adversário, como sempre fiz. O time terá 2 mudanças em relação à estreia. Mike volta à lateral direita e o Williams ganha a vaga no meio-campo. Temos que entrar dentro de campo, sabendo que cada jogo fosse uma final. Então, temos que entrar com muita vontade para essa primeira fase aí classificar para seguir o campeonato. Isso aí joga, hein? Esse aí joga. E muito. Aonde eu jogo? O Ramalho. Boca Juniors. Hein? El Mineirão, Samuel Venâncio. El Mineirão. Ah, você está de brincadeira. Aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Em qualquer lugar que você for, vai jogar lá no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, no Suriname, no Panamá, os caras conversam espanhol. Claro. Você que se vire para entender. Aqui os caras que falam, eu vou gastar o meu portunhol. Aí o Mineirão, Samuel. É o Mineirão, Samuel. E o Ramalho, aqui está o jogo contra o Boca Juniors. O Boca Júnior, cacete. Pô, para com essa frescura. Não é não, Dimara? Vai levar um tapão na cabeça. Tá doida? Os caras pegam aquele negocinho que tem, aquele aplicativo que tem no iPhone. Pra fazer a conversão. Aí faz e tal, aí você ouve, né? Tem aquela vozinha. Tem a vozinha que fala, Mineirão, na pelota. É feira. O cara vai e grava. Eu vou fazer assim e tal. Aí o cara grava, aí vai lá e solta na coletiva. Bicho, conselho, hein? Se você não domina o idioma, não arranha, não fica pior. Nós tivemos um exemplo clássico, boa tarde a todos. Grande Juvenci. Nós tivemos um exemplo clássico do Luciano Dias contra o Arce. Depois que no jogo contra o Tijuana, que o nosso ilustre perdeu o pênalti, o Vitor fez aquela defesa maravilhosa, ele virou e foi perguntar pro Arce na área mista e falou,
Ele articulou a pergunta, mas não deu aquela embolada. O Arce? O Luciano Dias, né? Eles pênalti? O Riasco perdeu. Desembarque. Não vi ele falando. Foi no desembarque do Serpotém. Não, na área mista, depois da cobrança do pênalti, da eliminação do Riasco. Não, ele foi entrevistar o Arce. Porque o Arce que é o cobrador oficial. Ele bateu, o Riasco pegou. Desculpa, eu esqueci o nome do rapaz do Cruzeiro. O Riasco pegou a bola e cobrou e errou. Aí na área mista ele foi perguntar para o Arce. O Arce, mas eles pênalti? Aí o Arce não consegue entender nada. Ele falou, um jogo muito complicado. É duro, hein? Diversi Júnior, pero no mucho, vamos falar de Jornal Metro. Sim, pero que sim, pero que não. Temos aqui, meu querido, a coluna do Júnior Brasil, meu ilustre Júnior Brasil. Também, meu querido, beleza? Toda terça-feira no Jornal Metro. Toda terça-feira no Jornal Metro, vou mostrar aqui para o Qual que é o tema hoje, o Brasil? As mudanças aí do astral do Atlético. Abraço o pessoal da Lusitana, né, Brasil? Também é uma das que faz a mudança. O Levi ficou aliviado, né? O Levi mandou levar a mudança, vai do astral, o pessimismo melhora. Claro que não virou da água para o vinho, mas é uma boa mudança. E o Cruzeiro hoje, o confronto da Libertadores, sem dúvida. Se houver a possibilidade de alguém falar do Cruzeiro, eu gostaria muito. Sim. Eu vou começar com você, Edmar, que o GBC tomou a palavra. Ele entra assim, já está todo soltinho, já está se achando o editor executivo do programa. Fala do Cruzeiro, Edmar, porque hoje na Band News você disse que o Cruzeiro venceria fácil, vai vencer fácil, e que é um jogo tranquilo. E aí, Edmara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu não disse que venceria fácil e que é um jogo tranquilo. Eu falei que o Huracan é um adversário, assim como o grupo do Cruzeiro, é um adversário tecnicamente inferior. A gente viu na matéria do Diogo que os argentinos costumam, né, dificultar a vida do Cruzeiro, mas olha bem a diferença das equipes que o Diogo citou lá. Então vamos com calma nessa história. E eu disse na Band News que eu acredito o seguinte, essa equipe, o Huracan, que o Cruzeiro vai receber hoje, a imposição de jogo do Cruzeiro, por tudo que ele tem feito. Por mais que a gente ainda questione a relação desse time quanto a entrosamento, a gente já está vendo o Cruzeiro muito melhor. Né? Você tem o Arrascaeta num trabalho muito bacana ali pelo meio, uma forma de jogar diferente, é uma forma de jogar diferente. Você tem o Leandro Damião já trabalhando melhor, né? E aí, dentro daquela função que o Everton gosta que a gente diga, né? O pessoal escala a frente diferente, mas na verdade é o Leandro Damião ali na frente, com as suas assistências, a forma de jogar e tudo. Mas o que eles brigaram muito comigo lá, Júnior Brasil e Juventus, brigaram muito comigo, ele e Felipe Junqueira na Band News hoje, porque eu disse que em relação ao time do ano passado, que era muito mais técnico, essa equipe do Cruzeiro de hoje é uma equipe mais cascuda pelo meio, muito mais cascuda. E eles disseram que não, que eu estava dizendo que então que o meio-campo do Cruzeiro não funcionava no ano passado, não é nada disso, era um meio-campo fantástico, muito técnico. Mas o que aconteceu com o Cruzeiro na Libertadores? Nada. Né? E agora você tem um time. Mata-mata, não tem nada a ver com o meio-campo cascudo ou não. Você comprou essa ideia. Você comprou, não, senhor. Você comprou essa ideia de que esse negócio de meio-campo tem que ser cascudo, não tem que ser cascudo. É mais marcador, chega mais junto. Não, o Libertadores é diferente. Não era, não. Agora, se você. Não era, não. Estou dizendo o seguinte: você pega, por exemplo, a Dilmara está dizendo que o Williams é um novo Dunga. Não falei isso, não. Você não falou isso, não? Não falei isso, não. Eu disse que ele é o jogador de mais chegada. Não é o jogador de mais chegada. O chefe fala e o chefe não mente. Abre lá em cima pra mim. Abre lá a imagem. Ele vai brigar de novo. No céu, porque ele tá exportado, Mauricinho. De embasamento opinativo. Em primeiro lugar, saudar o Lincoln que está de volta. Está aí com uma camisa do Cruzeiro, naturalmente, hoje torcendo para o Cruzeiro, naturalmente. Verón aqui no primeiro plano, né, direto do Estudiantes para a mesa dos donos da bola, e ao fundo ele, Pablo Escobar, né? É o narigão. Ô, Felipe, o que a Dilmara disse exatamente na Band News? Não mente não, Mauricinho. Disse que o Cruzeiro hoje ganha com facilidade e que para disputar a Libertadores é preferível um time mais cascudo. Você não falou isso, Divar? Eu discordo. Eu não falei que ganha com facilidade. O Santos de Pelé, bicampeão, tricampeão da Libertadores. Você viu o Santos de Pelé. Você viu o Santos jogar? Veio para jogar a Libertadores. Isso eu entendo. Isso eu entendo. Na cabeça da Dilmara, se você montar um time com 11, naquele time, se você montar um time com 11 Williams, você ganha
todos os torneios de mata-mata do mundo. Ganhar, você não ganha, mas você vai matar um monte de gente. Estou sabendo uma sua aí, daqui a pouco, dentro do Merchan do Ana Gales, eu vou contar, por favor. Grande abraço, Everton e amigos. Falar pro Felipe que o Pelé não era santinho, não. Inclusive quebrou o Procópio, tá? O Pelé, ele era o seguinte, estava correndo, só soltava o cotovelo na boca do cara e depois, o quê? Era um gênio, o melhor do mundo. Você então, viu? Felipe, não vai nessa ilusão, não, que Libertadores é uma coisa pegada assim. O Williams entrou bem, é titular, é o cara que faltava ao time do Cruzeiro, sem dúvida. Quando a gente fala mais cascudo, a gente tem um Mena que disputou a Copa do Mundo, é um cara que traz uma certa bagagem, é um time sim diferente, tem leveza na frente, mas um Damião, para mim, está fazendo até agora. Pode até não ter o mesmo êxito que o Moreno teve, mas ele volta mais, participa mais, não fica restrito só da intermediária para frente, ele consegue um aproveitamento melhor. Então, Libertadores tem que ser pegado, sim. O Williams, para mim, é titular absoluto. Então, na sua cabeça, o Pará joga o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil Brasileiro, e o Mena joga a Libertadores, é isso? Estou falando desse time de hoje. E o Pará vai tomar a posição do Mena, não tem dúvida. Porque o Pará também não está Então você não acha o Mena bom jogador? Mas se ele não vai tomar a posição do Mena, ele vai ser titular desse time do Cruzeiro. Então você não acha o Mena bom jogador? Um bom jogador. Bom jogador. Para mim, o Mena, ele tem que mostrar algo mais. Para mim, é um jogador de segurança, um jogador que traz uma tranquilidade. Você não vai ver o Mena se expondo indevidamente. Para mim, é um cara seguro. Mas, em compensação, não é aquele cara que pode trazer o surpreendente do jogo. Que o Pará, que o Mike trazem. Mas o Pará não é bonzinho também, não. Não é. O Pará tem um pulmão. Dois, inclusive. 2 pulmões. Isso já teve um jogador que falou, não, até parece. Você lembra disso. Então, e acredito que o Cruzeiro vai encontrar uma condição hoje de vencer o Huracan. É argentino, é complicado, é cascudo, mas o Cruzeiro é superior. Eu disse semana passada e acabei errando sobre o Atlas. Da mesma forma, eu vou falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro é superior. O Cruzeiro hoje vai consolidar uma liderança. Acredito. E o que eles têm são jogadores experientes, marcação e jogada pela lateral. O Cruzeiro é superior. Um pulmão. Um pulmãozito, não. Um pulmãozito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu falei isso na Band News agora há pouco. Abre essa imagem mais aí, ô Léo Silva, que eu estou muito gordo. Eu sei que quem manda é o Lincoln, mas eu estou muito gordo. Se você pegar um time da 8ª divisão do Campeonato Argentino e trouxer aqui no Brasil, dá jogo bom. E nem sempre o melhor tecnicamente vence. A prova disso é a seleção do Dunga, que venceu a poderosa e finalista argentina há poucas semanas, com 2 gols do Tardelli. Então, não dá para você, em hipótese alguma, menosprezar o time argentino. Mas o Huracan é o 18º campeonato, tem 3 rodadas, pô. O planejamento também é muito importante. Eu sei disso, Dunga, por isso que eu estou exemplificando. O campeonato tem 3 rodadas, velho. Mas está na 18ª posição, mas tem 3 rodadas. Então, não dá, em hipótese alguma, para dizer. O Cruzeiro é amplo favorito. Vamos na paz. Deixa a turma de São Paulo falar que o Corinthians é favorito a ganhar um Mundial e tal, que o Tite é o melhor treinador do mundo. O Tite é um baita treinador. Mas os caras estão falando do Tite, esquecendo que aqui tem o atual bicampeão brasileiro. Claro. É só isso. O Tite é um cara que ele tem uma oratória quase perfeita. Muito bem. Ele é um cara eloquente, um grande conhecedor de futebol, experiência internacional também. Agora ficou um longo tempo fora do país aperfeiçoando e tal. Ele pode voltar a ser, mas hoje é o Marcelo. Sem dúvida. Nós temos que aprender a olhar para cá e valorizar o que é nosso também. Porque se o Marcelo estivesse lá, eles estariam dizendo que o Marcelo era o melhor. Então vamos devagar com a dor. E outra coisa, o Real, o Barcelona e o Bayern. Vamos parar com esse negócio de que favoritismo, porque o que aconteceu com o Atlético até aqui na Libertadores pode ser usado como exemplo também para o Cruzeiro. Gostaria de ouvi-lo, Juverci Júnior. Você é o cara, Juverci? Bom, eu acho que o Cruzeiro realmente é favorito para a partida de hoje. Eu acredito que o Mena, concordo com tudo que o No Brasil falou, o Mena realmente ele é um bom marcador, mas o apoio dele ainda está bem deficitário. Acho que o Pará tem um apoio melhor. Acho que ele vai ganhar a titularidade também. Concordo plenamente com a Dimara também no aspecto de que a entrada do Williams no time titular foi muito importante para o Cruzeiro. Eu acho o William Farias, ele é um jogador que ele erra passes 2, 3 metros, passes simples. E o Williams acertou quase que o dobro. Justamente, o Williams em 45 minutos ele fez justamente o que o William Farias não fez em 10 partidas pelo Cruzeiro. Então a titularidade... Ou seja, o William não Farias, né? Essa foi foda. Meu Deus.
Pode ser que perdi até o raciocínio. Então, enquanto você lembra aí, deixa eu chamar. Não vou chamar lá mesmo para ficar diferente. Vem cá, te enganei em cima, né, Lincoln? Desculpa. Olha, o atacante Leandro Damião está com a confiança em alta. Júnior Brasil disse que ele vai arrebentar no Cruzeiro e vai ser vendido no meio do ano. Segundo ele, seu futebol já está próximo dos melhores dias dele lá no Internacional. E eu também acho. Fala aí, Damião. O que vou falar sempre é sempre os gols, né? Quando sair os gols, sempre vai ser voltou o Damião. Mas eu sou mesmo o Damião que sempre trabalha, que treina o máximo possível para poder estar bem no jogo. E acho que quando os gols saírem, eles com certeza vão sempre falar que voltou o Damião. Mas vou sempre estar trabalhando para poder estar mantendo esse nível. Ó, eu disse que o Júnior Brasil falaria sobre a... Não, você está rindo, mas você sabe que tem fundamento. Você sabe que existem propostas, não. Pelo menos sondagem pelo Damião é fato. E o cara começou a temporada bem no Cruzeiro. O Cruzeiro é o atual campeão brasileiro. Aí o cara já entra. Joga 4 jogos. 4? Não. O Willian já tem 4 assistências. Não, foram 8. Não, mas dele eu acho que é isso aí. O Damião já tem 4 assistências. 4 jogos. 6 jogos, né? 6 jogos. Mas dele ele marcou 4 gols ou 4 assistências. Isso. Né? Então, evidentemente que o grupo de investidores está de olho na recuperação do que foi investido. Até pelo fato do momento do Cruzeiro, né? O momento do Cruzeiro é fantástico e faz com que ele impulsione a venda de qualquer outro jogador. E eu tive a informação de um amigo ele falando, olha, jornais italianos já estão dando a notícia que a Juventus teria interesse no Damião. Aí todo mundo assusta muito cedo, mas o Damião é um cara que, pelos valores, quando ele foi para o Santos, é um cara que todo mundo ficou de olho. Quem que é esse cara que uma equipe, que o investidor paga tanto para tê-lo? Ele já vestiu a camisa da seleção brasileira, fez um valoriza bastante. Ele já é um jogador conhecido. E a diretoria sabe muito bem disso, tanto que buscou o Henrique Dourado, acertadamente, méritos para o presidente Gilvan, quando ele vislumbrou isso, se o Damião sair antes. E aí? Então, esse papo de que o futebol italiano teria interesse nesse jogador, no Damião. Ô, Dimara, você lá no seu útero, você imaginou um dia que o Damião fosse recuperar o bom futebol dele no Cruzeiro? É muito cedo para já falar sobre isso? Ou já pode falar porque você vê evolução no time e no futebol dele? A gente tinha muita dúvida, né? Muita, até pela última temporada dele, até pelo tempo, né? O tempo vai fazendo com que você vá perdendo aquela, né, a segurança. Mas o bacana foi que neste grupo do Cruzeiro, ele voltou a ser um jogador mais seguro nas ações dele. E acho que mais do que isso, na forma de jogar dos seus companheiros. Aí você fala assim, mas o time do Santos realmente ano passado não dava para ele essa condição. Isso é uma verdade. Mas você tem que ver que ele chegou num grupo do Cruzeiro também, que era um grupo em formação. Isso mostra que o que ele passou no Santos nos últimos anos também fez com que ele repensasse muita coisa do seu futebol. E ele hoje é um jogador diferente no Cruzeiro, porque ele não só faz o seu trabalho de frente, mas como ele busca a bola, ele tem uma situação técnica melhor. É um jogador muito técnico, que faria muito bem a Juve. Eu não sei se o campeonato italiano resiste até eles levarem ele, né? Porque do jeito que está o futebol italiano, se vai ter dinheiro para isso. Mas, claro que ele é um jogador a ser observado sempre. E aqui, gente, quando abrir essa janela do meio de ano, vocês vão ver a confusão. Você acha que vai ter uma debandada? Eu acho porque a maioria dos... Não, mas não olha é só. exclusivo para Cruzeiro. Não, eu não estou falando de Cruzeiro, não. Estou falando de Cruzeiro, por exemplo, a gente falou aqui, o Marcos Rocha é um jogador que deve sair do Atlético. Muito valorizado. Gente, e assim, o futebol brasileiro hoje não tem condição. Você perde para o futebol chinês, né? Ontem o Levi falou muito até sobre isso, que está mudando a sua história, o seu histórico, que daqui a alguns anos a gente vai ver um futebol diferente na China. Mas nessa janela europeia que vai ser aberta agora, muita coisa que não aconteceu nesse início do ano, a gente vai ver. Eu acho que esse é o grande receio. O planejamento das equipes brasileiras tem que ir muito além. A gente está falando de times que estão na disputa da Libertadores, mas que podem perder jogadores importantes. Não é Minas Gerais que a gente está falando, não. A gente está falando de Brasil inteiro. Hoje todo mundo que chega aqui e tal. E outra coisa, o jogo deles é assim, eu procuro o jogador. Aí o jogador fica com a cabeça voltada para aquela história e aí depois eles vêm. E são todos de grupo de investimento. Por que essa força dos times ela acabou em cima de segurar o jogador? Porque eles não são donos, na maioria, são grupos de investidores. No meio do ano, eu vou dizer para você o seguinte. No meio do ano, eu acredito que a gente vai ter o assédio do futebol italiano, que está faltando dinheiro lá. Então o italiano deve buscar, porque não é tão caro.
inglês, espanhol e alemão, descarto, se bem que o alemão ainda leva muitas peças, alemão, inclusive jogadores que não são tão badalados. Agora, o tipo de jogo. Leste europeu, como naturalmente acontece, né? A janela do leste europeu e da China é a mesma? Não, ela fica um pouco mais, inclusive parece que a da China, acho que terminou agora foi agora 2 semanas. Tem uma diferença. Mas a questão quando a gente fala desse mercado forte, que a gente fala do mercado inglês e tal, esse aí eu acho que não vem com tanta força, acho difícil. O mercado leste europeu, tipo futebol chinês e futebol italiano, porque o jogador brasileiro hoje está um pouco mais desvalorizado. Inglês e alemão é muito pontual, valorizado. Agora o inglês, alemão e o espanhol... Acho pouco provável. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro. Daqui a pouco, Juiz, eu sei que você está querendo falar mais sobre o jogo, a estreia do Cruzeiro em casa logo mais. Mas vamos falar do Galo. A vitória contra o Guarani serviu para acalmar os ânimos, né? Deu uma certa confiança e tal. E, naturalmente, em um momento muito importante. Por quê? Porque é semana de clássico. Então a Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, ela conta isso para você agora. Veja aí. Vencer o Guarani fez bem ao Atlético. Nos dá mais tranquilidade para poder trabalhar essa semana, visando um clássico que vai ser de suma importância para o nosso crescimento dentro da competição e a recuperação da nossa autoestima também. Depois de 3 derrotas consecutivas, 2 na Libertadores e 1 no Campeonato Mineiro, a vontade de dar a volta por cima. Não vou mentir para vocês que essas 3 porradas que tomamos aí afetou um pouco essas 2 semanas aí, mas por outro lado serviu para nos alertar e colocar um pouco mais os pés no chão e saber que esse ano vai ser muito mais difícil do que foi o ano passado. O astral melhorou e pode ficar ainda melhor. O Galo tem a semana inteira para pensar no clássico, diferente do rival Cruzeiro, que antes entra em campo pela Libertadores. Ter mais tempo para treinar pode ser uma vantagem. Cada clube que tem uma semana cheia, ele sempre tem vantagem. Mas eu acho que a vantagem que tem é essa, mas dentro de campo a diferença é outra, né? Quem trabalhar bem, quem focar bem no seu trabalho durante a semana vai refletir durante o jogo. Outra vantagem pode ser o retorno de quem passou alguns dias no departamento médico. 1 mês fora e a chance de poder voltar a jogar em um momento importante. Em meio a tantos desfalques, a volta de Douglas Santos ao time pode ser muito comemorada. O bom é voltar num jogo desse, né? Voltar logo com tudo, poder fazer um jogo bem e, se Deus quiser, a vitória vai vir. E eu acho que voltando no clássico e vencendo, eu acho que vai ser a melhor coisa que vai acontecer para mim. Se a vontade é ir com tudo, dar a volta por cima, então chegou o momento. A gente precisa reagir na Libertadores e também no Mineiro, né? Já que a gente teve esses jogos aí de perda. Então a gente vencendo o clássico vai dar uma moral a mais na Libertadores e também no Campeonato Mineiro. Focar esforços na renovação de contrato desse menino aí, que além de ser muito bom jogador, é bom caráter. Juvencídio, você falou do Douglas Santos aqui, você sempre elogiou muito o futebol dele, lateral rápido, apoia bem e boa cabeça boa, Juvencídio. Sem dúvida, é um bom lateral, acho que um dos melhores que já passou para o Atlético nos últimos anos, na lateral esquerda. Fez muita falta para o Atlético nas últimas rodadas, acho que o retorno dele para o Clássico é extremamente importante para o Atlético e o retorno do Lucas Prato também é incontestável, né? O André tem uma produtividade muito ruim, o jogo continua contundido e eu acho que o Carlos também, já falei, volto a dizer, acho que o Carlos não tem espaço no time titular do Atlético. Que é isso? Os maiores absurdos que você já disse na sua vida. Daqui a pouco você vai falar que Vitor também não pode ser titular. Não vamos voltar a essa discussão da semana passada, não, senão a gente gasta muito tempo do programa. Mas aqui a gente está aqui para isso, você está com medo? Você está afinando? Medo de quem? Porque eu vou te contar um negócio, cara, você fala uma bobagem. Eu, particularmente, se fosse escalar o Atlético para domingo, eu não escalaria o Prato, mesmo se ele estivesse 100%. Não escalaria. Claro. Velocidade. 4 homens de velocidade. Entendeu? Tem histórico no clássico. Claro. Funcionou bem assim. O Atlético rendeu bem no segundo tempo contra o Guarani, porque jogou em velocidade. Então, contra o Cruzeiro, eu investiria em velocidade. Olha, vou fazer uma inconfidência aqui. O Juvenci foi meu amigo de infância, a gente brincou muito de carrinho de rolimã e ele sempre era amigo de infância, a sua idade era sempre aquele menino que era o seguinte, gostava de criar polêmica nas situações. Ele chegou aqui e falou, vou falar essa do Carlos,
só para badalar, para criar polêmica. E ele era assim, ele chegava, a gente brincando de carrinho de rolimã. Meu pai me deu um carrinho de rolimã que tem acelerador, freio. Aí todo mundo pirava, ia na casa dele. Ah, não, meu primo pegou e levou. Era desse jeito de vencer. O Douglas Santos, o Atlético tem a prioridade na contratação, efetivação do jogador. Mas outros clubes do exterior já têm interesse. Já sondaram o jogador, mas o Atlético já tem esse processo iniciado para que ele fique no Atlético, sem dúvida. Joga demais, joga demais. E a crise na Itália pode ajudar, né? E a crise na Itália pode ajudar a permanência dele. Eu acho que é um jogador que o Atlético tem que fazer todo o esforço. Aliás, em falar em jogador que o Atlético tem que fazer todo o esforço, eu queria saber qual que é a situação do Guilherme. Porque fica todo mundo aí falando do Cárdenas, não entra em condição. O mês de março já chegou, bom, não sei o quê. Verdade. O mês de março chegou, o contrato do Guilherme está acabando, é um jogador que o Atlético está mostrando que precisa muito. Bastante. E aí aconteceu o quê? O Felipe está dizendo que chegou um caminhão de mensagens de telespectadores contestando a minha opinião sobre não escalar o Lucas Prato para o Clássico de domingo. Carlos, deixa eu dizer uma coisa. Você escala. O Clássico normalmente é um jogo muito pegado, muito corrido, e o torcedor não admite, olha ele aí, ó, não admite que fique naquele lesco-lesco e escondendo do jogo. Aí, digamos que ele estoure os músculos de novo. Aí você perde ele por um longo tempo dentro de uma competição que você já está no bico do corvo. Isso aí. É simplesmente por isso. Não é? Eu não sou fisiologista, mas evidentemente que o jogador tem uma lesão muscular, volta, você vai forçar a barra para cima dele. Você tem peça, você tem alternativa. Se não tivesse, fosse uma situação desesperadora, ele tivesse que jogar, tudo bem. Mas o Atlético logo depois tem um compromisso dificílimo fora contra o Santa Fé definitivo. Então, aí Júnior Brasil, você expôs uma peça extremamente boa e importante para o Atlético, é o Dodô. Eu acho que o Atlético tem que saber utilizar melhor o Dodô. O Michael Suel já foi para o banco de reservas, o que dá um pouco mais de espaço para o Dodô. O Dodô fez uma boa partida no fim de semana, acho que ele tem espaço demais no Atlético. Fez também uma boa partida. E não se esqueçam fez um bom jogo. Mas olha só, se esqueçam, isso que o Everton falou de poupar o Lucas Prato, e acho que não é nem poupar, porque na verdade ele está na transição ainda, isso demora um pouco, mas, por exemplo, não se esqueçam que o Dátulo também foi poupado, porque foi detectado que ele estava próximo de uma contusão. Sim. Então você já entra com 2 jogadores a meio, não sei o quê, só porque é o Clássico, você já corre mais risco ainda. E você está correndo risco, gente, é de Libertadores que a gente está falando. O Mineiro, existe uma recuperação, existe não sei o que. Aí eu sei que um monte de gente fala assim, mas é o Clássico. Se vencer o Clássico, muda a história. De quem? Não, mas o Atlético foi inteligente. Ele tirou o Dátulo justamente para dar esse período de 10 dias de recuperação para ele. Ajude de forma correta. Estou dizendo a importância desse Clássico. Muda a vida de quem? Esse é o primeiro Clássico do Campeonato Mineiro. Sim. Vai mudar a vida do que acontecer para a Libertadores. Gente, vai perder. Não, e sai fora da Libertadores. E sai fora da Libertadores. Sai fora. O foco é Libertadores. Sai fora da Libertadores. O foco é Libertadores. Tem que ser pensado para Libertadores. Muda a vida mas ninguém quer perder. Ninguém quer, é óbvio que ninguém pode perder. É óbvio que ninguém pode perder, mas você não tem como tirar o foco. Se o Atlético tivesse vencido o Atlas, a história poderia ser diferente. Sem dúvida, mas não venceu. Então a água está aqui. A corda está aqui. Não é água, né? Porque subir mais um pouquinho, você vai sufocar. Né? Se bem que não tem água, é a corda mesmo. O Junqueiro está chegando perto aqui. Não tem água em lugar nenhum. Não tem lá no Acre, o negócio lá, o trem tá... Então, mas é verdade. Agora, uma outra questão, de ver se você critica tanto o Carlos, você foi contratado e recebe bem para discordar acima de tudo, de todas as opiniões aqui. Se todo mundo ficar concordando com o outro, não precisa ter programa. Não é? Eu não sou casado com eles. Mas eu sinceramente, você criticou o Carlos, mas eu faço uma pergunta a você. E o Lucas Prato? O Lucas Prato, ele não atuava como ele atua no Atlético, não. Aqui ele está como homem de referência. Ele era meio atacante. Sim. Chegava e tal, vinha de pelas pontas. Jogava aberto. E aí, pela ponta esquerda. Muda o jeito dele jogar, porque quando ele chegou, o Levi disse a mesma coisa que disse do Cárdenas agora. Sim. Vai ter uma certa dificuldade de adaptação. O que você pensa disso? Eu acho que o Lucas Prato tem que ser mantido centralizado, sim. Acho que tem que ser um homem de referência do Atlético, até porque os jogadores do Atlético se movimentam muito, Luan se movimenta muito, Dátulo se movimenta muito, o próprio Dodô, o Carlos entrando no segundo tempo.
Então eu acho que, entrando no segundo tempo, tem que deixar muito claro isso. Então eu acho que o Lucas Prato tem que jogar centralizado sim. Mas o Atlético jogou sem esse homem referência e apresentou um bom futebol. Não precisa ele estar exclusivamente com essa função. Nesse esquema que jogou agora, e a gente viu que rendeu melhor, principalmente no segundo tempo, independentemente da fragilidade do adversário, funcionou, a movimentação foi boa, era o cara chegando, chutando, mandando bola lá atrás. Mas, Brasil, ele não tem a mesma velocidade. Ele não tem a mesma velocidade que os outros têm. Mas ele não precisa, os outros têm que chegar. Ele tem um chute muito bom, ele pode estar numa faixa do campo que permita, sem ele estar ali mudando esse esquema, ainda assim ser efetivo. Mas justamente a faixa que eu digo é a faixa centralizada. Ele jogar centralizado pelas pontas. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que vocês vão falar que eu estou viajando. Mas olha um lugar nesse meio campo, Lucas Cândido, para ele chegar um pouco mais, hein? Para mim, hoje, de repente, ele pode mudar. Eu acho que ele já jogou na lateral, é volante de ofício, eu sei. Mas ele é um cara que, embora seja muito forte, ele é um cara muito rápido, ele bate muito bem na bola, finaliza muito melhor do que André, Jô e Emerson Conceição juntos, apesar do Conceição ser lateral. Eu acho que o Levi já pode pensar na possibilidade de usar o Lucas Cândido um pouquinho mais avançado, manter os volantes. O Lucas Cândido um pouco mais à frente, porque ele ajuda na marcação, bate muito bem na bola. Não sei se é loucura, não. Agora amanhã, Felipe, por gentileza, vê para nós aí amanhã a possibilidade de uma matéria. Abre lá no céu para mim que eu vou pedir, ele vai aparecer para atender. Muda para mim aí, Ô Lincoln, abre em cima. Felipe, dá a possibilidade da gente mandar a equipe nas ruas amanhã para saber do torcedor, o que o torcedor quer, se quer um time de mais velocidade ou se quer o tal do centroavante fixo. Vou pedir para Gisele Ramos fechar esse vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada aí. Olha, daqui a pouco, deixa eu falar aqui do zagueiro e capitão, pelo menos contra o Guarani. O Ed Carlos admitiu que chegou com desconfiança da torcida, mas que já se sente bem mais confiante. Eu notei, apesar de alguns pequenos erros, mas foram erros que inclusive ocasionaram a derrota, eu notei alguns pequenos erros, mas já notei realmente o Ed Carlos mais confiante. Agora, será que vai ter um crescimento no futebol do Ed Carlos depois de tanto tempo jogando e é em vários clubes? Ele fala, veja aí. Eu me sinto mais confortável, mas mais tranquilo não. Por mais se tratando da posição que eu jogo, é uma posição de muita segurança e que tem grandes atletas aqui na posição, mas isso tudo foi fruto do trabalho e da confiança que eu havia falado, não só do grupo, da comissão, tanto do Paulo, na época quando eu cheguei, e depois o Levi também abraçou de uma forma muito positiva, e isso ajudou muito o meu crescimento e hoje eu me sinto um pouco mais confiante. Eu acho uma covardia muito grande você analisar o zagueiro pelo trabalho que ele faz individualmente, embora seja importante também, uma análise individual do zagueiro. Mas no momento em que o Atlético, em que entrar na defesa do Atlético está muito fácil, você analisar só o Ed Carlos, eu acho uma baita de uma sacanagem. Um sistema defensivo bem equilibrado, eu não acho que é essa tragédia toda, como muita gente fala. Eu gostaria de uma rodada aqui, 5 segundos para cada, para falar do Ed Carlos, da confiança, aliás, principalmente do conforto que ele se encontra agora vestindo a camisa do Atlético. Começo com você, Dimara de Orleans e Bragança Oliveira. Ele falou que está se sentindo confortável. Eu acho que essa cobrança e essa intranquilidade ele vai ter sempre. Ele é um bom reserva, mas a situação do Atlético em termos de zaga é necessário mais que isso. Então, essa cobrança ele vai ter sempre. Tomara que ele consiga, durante esse período que ele vai ficar aí, né, a alternativa é essa, conquistar um pouco mais de tranquilidade em campo. A cobrança, gente, ela faz com que você se supere também. Essa pode ser a saída para ele. E o Carlos Samozão de louco ali que eu vi, eu e o Everton, você viu? Falou 50. Não, mas o Samozão de louco ali, ele falou. Ano passado, quando ele atuou como titular, ele deu conta do recado. Falta sequência para ele. Ele não é um Baresi, não é nenhuma sumidade, sem dúvida alguma, é um bom reserva. Mas é um cara que numa sequência eu entendo que ele pode até não comprometer. Agora, você falou do Lucas Cândido, da volta do Douglas, para mim, a dupla, sem mexer no esquema, no caso com os 3 volantes, sem pensar 2 vezes, Lucas Cândido e o Donizete. Tiraria o Rafael Carioca pelo momento dele. E o Lucas está muito bem, Donizete e Lucas Cândido. Eu discordo. Acho que o Cruzeiro jogou com 3 volantes. Não, pode jogar, mas eu estou dizendo, se mantiver o esquema Levi,
Com esses dois volantes. Juverci, gostaria de ouvi-lo. Mais do mesmo. Ed Carlos é um bom reserva. O Gemerson e o Léo Silva, infelizmente o Léo Silva está contundido, é um excelente zagueiro. O Gemerson tem um futuro brilhante pela frente. E o Ed Carlos, ele tem que tomar cuidado com a confiança dele. Pode estar bem, pode estar confortável, mas a confiança demais é prejudicial para o jogador. Acho que ele tem que pôr o pé no chão e saber que ele é um jogador ali, regular. E não pode achar também que é craque, querer sair jogando, pegar a bola na defesa e levá-la no ataque e querer fazer gol. Olha, aliás, pode querer fazer, né? Tanto que se não fosse o gol dele, né, o Atlético não estaria hoje festejando o título. Pessoal, eu vou falar agora da farmácia Ana Gales. Você está cansado de pagar caro em medicamentos? Está cansado de ser mal atendido? Então corre para a Ana Gales ou ligue 3272-1166, porque lá tem os melhores preços e o melhor atendimento de toda Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para te atender. E a matriz fica logo ali na Rua Caetés 320, no centro aqui de Belo Horizonte. Dá uma olhada nesses preços aqui. Eu vou pedir para o sósia do Ronaldo Fenômeno entrar aqui. Muito obrigado, sósia do Ronaldo Fenômeno, mas não é porque come muito e é gordinho, não é por outro motivo, depois eu conto para vocês. Deixa eu falar aqui do Novoprazol. O Novoprazol. Aliás, deixa eu começar com essa aqui, que é em homenagem... Peraí. Deixa eu começar a falar desse aqui, que é do Sildenafila 4 comprimidos. Deixa aí, deixa quieto. Deixa eu contar a história. Sildenafila 4 comprimidos. Sabe para que é isso aqui? Não sabe? Puxa no Google aí que você vai saber. O Júnior Brasil toma um fardo disso toda semana. Um fardo. R$3,99, hein? É barato pra caramba. Olha esse omeprazol aqui, ó. Esse omeprazol aqui, o Juverci que toma, é azedo, né? Vem do estômago o azedume dele. 56 comprimidos por R$8,90. E esse aqui que é o Biolong, esse eu tomo todo dia. Vai lá perguntar pra minha esposa que ela fala se não tá bom. Olha, suplemento energético. Me transforma num sex machine, eu fico doido. Compre 2 e ganhe 1. Telefone 3272-1166. Meu amigo, não deixe de ligar. A farmácia Ana Gales faz muito mais por você. Ana Gales, cuidado natural pela vida. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Júnior Brasil, já que você toma muito, toma mais uma caixinha, faça bom proveito. Juverci, você tá com um estômago ruim. Dimara, você não vai te tomar isso aqui, né, Dimara? Intervalo rápido, 2 minutinhos só, eu já volto.